Oi, meu nome é Ana Carvalho. Eu comecei alguns dias atrás o desafio, proposto pela Semana dos 180 dias. Porém, eu não continuei, me deu várias crises de ansiedade, e eu comecei a repensar, eu estou fazendo tratamento, terapia. Ano passado eu tive depressão e eu não concluí o meu tratamento por preconceito, Eu quero abrir aqui meu coração para vocês. Eu fiz durante 2 meses e foi bem na época que eu passei por um aborto, Eu perdi um bebê e 2 meses depois disso que aconteceu, teve aqui no Rio Grande do Sul uma enchente. Então eu coloquei a minha dor no bolso e fui ajudar outras pessoas. Fui trabalhar ali na obra, ajudando, levando mantimentos, levando comida. E foi um trabalho muito importante, porém eu não vivi, eu não elaborei o meu luto. Eu já vinha de um outro luto não elaborado, que foi do meu irmão. Vai fazer 3 anos agora em junho que meu irmão de 25 anos faleceu, um mês antes de fazer 26 anos, faleceu num acidente de moto. E eu tive que ser forte naquele momento. Para mim, eu tinha medo que minha mãe viesse ter depressão, eu tinha medo da minha mãe não aguentar, e ela tinha só nós dois, eu e meu irmão. Então eu fiquei assim, tendo que segurar as pontas, sendo forte. Sabe quando tu coloca uma capa de super heroína assim e tu quer salvar o mundo? Só que ontem eu tive uma sessão de terapia onde a terapeuta falou algo e realmente é verdade, que a gente não tem o poder de salvar ninguém, a gente não tem o poder de curar ninguém. A gente pode sim ouvir, a gente pode sim ajudar, mas quem tem o poder, o único que tem o poder é o Senhor. E Ele pode sim nos usar para ajudar pessoas, mas é muito pesado quando a gente pega uma responsabilidade que não é nossa e coloca em cima de nós, coloca nas nossas costas. E aí muitas vezes a gente não vive os processos que a gente tem que viver, a gente não elabora os lutos que a gente tem que elaborar e não consegue entender algumas coisas que acontecem e não consegue lidar com aquele sentimento. Então vem a depressão. E no meu caso, eu já estava com várias questões emocionais, sendo curada da minha infância, sendo curada de várias questões, e aí somatizou com esse luto, do meu irmão. E o ano passado, fez agora em fevereiro deste ano de 2025, um ano que eu passei por esse aborto. E aí eu comecei meu tratamento, fiz ali 2 meses, mas como eu cristã, eu tive preconceito de pensar que eu ia ficar viciada no remédio, não tinha entendimento. E esse é um tema que eu quero trazer aqui no canal, falar um pouco mais sobre a questão da depressão e o cristão. Porque nós muitas vezes deixamos de nos tratar por conta dos preconceitos nossos e também dos familiares, que muitas vezes não entendem, falam que pode ser espiritual, é demônio, é isso, é aquilo. Às vezes não, às vezes é uma descarga hormonal tão grande que tu tá vivendo, uma descarga emocional tão grande que aquilo afeta. Às vezes é a falta de sono, às vezes a falta de vitaminas, não é uma coisa isolada. E o Senhor, Ele deixou, eu fui entendendo, ao longo do processo, que o Senhor deixou, deixou os médicos, deixou os profissionais para nos ajudar, assim como os terapeutas, os psicólogos, os doutores. Então Ele deixou para nós, para nos ajudar, como ferramenta para nos ajudar. Quando eu comecei o desafio, eu comecei assim muito empolgada, muito animada, porém eu não consegui seguir. Ao longo da primeira semana eu fui muito bem, só que passou os dias, eu fiquei com muitas crises de ansiedade, porque eu deparei com quem eu estava sendo, com quem eu era. E ontem várias questões foi falado ali na terapia e me trouxe o entendimento de várias coisas, que eu estava tentando assumir uma persona, várias personagens que nenhuma era eu. E quantas de nós, muitas vezes a gente faz isso, A gente cria uma vida dos sonhos, a gente cria na nossa cabeça uma ideia de quem a gente quer ser, de quem a gente vai ser, e no fim a gente acaba não conhecendo de fato quem a gente é, ou quando a gente se enxerga quem a gente toma um susto, a gente toma um baque, porque a gente não gosta muitas vezes de ser quem a gente é, umas pessoas complicadas, as pessoas cheias de defeitos, pessoas que são procrastinadoras, que começam e não terminam, e aí tu te depara contigo mesmo e tu não gosta de quem tu vê. E aí tu quer vestir um outro personagem. E, e o que eu tenho visto desse desafio, de várias pessoas que eu tenho acompanhado e visto, é que é tão bom ser a gente mesmo e não vestir
o molde do outro, né? E é o que eu tenho tentado viver, é o que eu tenho tentado pra mim. Eu sei que o Senhor me criou única, criou a minha essência única e de cada uma. Então não tem por que a gente se comparar, não tem por que a gente querer ter a rotina do outro, ter a vida do outro. Esse desafio é um desafio muito pessoal. E mais do que mostrar aquilo que a gente vai conseguir, eu acho que a gente vai se deparar com aquilo que a gente não gosta, muitas vezes, né? E foi o que aconteceu comigo e eu não soube lidar. Eu tinha feito o meu vídeo ali dos 180 dias que eu ia começar o desafio, eu comecei, mas eu não consegui suportar ali o processo de me olhar e de ver quão bagunçada estava a minha vida. E essa questão de querer ser perfeita, às vezes é inconsciente, sabe? Eu queria fazer as coisas, aí tipo, tudo que eu consegui, eu simplesmente deletei, mas do que eu não consegui, eu foquei, fiquei triste, fiquei chateada. E aquilo me gerou um sentimento de derrota, sabe? Tipo, poxa, eu até excluí meu vídeo, porque eu fiquei muito triste comigo mesma e eu não tinha essa percepção de que eu me cobrava tanto. Faz alguns meses que eu tô fazendo terapia e eu tenho visto que eu me cobro demais. E muitas vezes eu quero me esconder, eu quero não ser vista, eu não quero falar. E gravar esses vídeos pra mim tem sido muito bom, porque quando eu falo, eu me ouço e eu também consigo me ver de fora. Então, é um exercício até para nós mesmos que estamos fazendo esse desafio, porque que a gente fala, a gente edita o vídeo, a gente grava ali e depois a gente se ouve e a gente pensa, nossa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha percebido essa coisinha aqui que eu falei, ou às vezes a gente corta algumas coisas que a gente não acha tão legal, mas muitas pessoas vão se identificar. Em um mundo hoje de que parece que tudo é de mentira, tudo é artificial, né? Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial e parece que tudo é muito artificial, tudo é muito bonito e às vezes tu te depara com a tua realidade, que a tua casa talvez não seja tão bonita, tu não tem um ambiente tão bonito para fazer tuas filmagens, né? Hoje eu vim pra cá, eu moro num sítio no meio da cidade e eu tenho muitas coisas bonitas aqui. Só que às vezes eu não enxergo, eu tô tão no automático e às vezes olhando tanto pro artificial que o verdadeiro, o bonito, o belo, o natural, ele perde a graça, ele perde o sentido. E eu acho que nós estamos voltando realmente para esse lugar de dar valor novamente, de ver beleza nas coisas simples, de ver beleza, sabe, na nossa rotina, nem que seja uma rotina bagunçada, mas que a gente está tentando arrumar. Então a gente está voltando. Eu sinto que todos nós estamos precisando um pouco voltar para esse lugar da simplicidade, de resgatar as essências, sabe, a nossa essência de ser quem a gente é, sabe, assumir as nossas falhas, assumir os nossos erros e mostrar, sabe, por mais que muitas vezes doa ver também, a gente é confrontado e a gente é confrontada a mudar, confrontada a melhorar, confrontada a se acolher também, né? E traz também essa necessidade, essa urgência da gente se cobrar menos e se acolher mais, de se olhar com carinho, sabe? Às vezes você vai precisar no meio do dia descansar, você vai precisar dar uma parada e aí não invalida tudo aquilo que você já fez. Mesmo que eu fale, mesmo que eu erre, eu quero topar esse desafio. Eu quero me desafiar, sabe? Eu vou fazer por menos tempo, vou fazer por 90 dias. Hoje chega um livro, eu vou deixar o link de um vídeo. Eu me inspirei nos 180 dias na Sâmia, porém eu não vou fazer os 180 dias. Mas eu me inspirei numa outra moça, que ela vai fazer 90 dias. E eu achei assim tão lindo como ela falou, e também sendo cristã, né? Eu sou cristã, então os meus valores, né, são valores de ter o meu espiritual, primeiro a minha base, que é meu espiritual, a minha família e meus estudos e também eu, né, mas eu coloco ali Deus, porque eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, né, cuidando de mim, eu não consigo cuidar da minha família, da minha casa e não consigo estudar. Então, são camadas. Às vezes, quando a gente pensa em prioridades, a gente vê assim, quais são as minhas prioridades? Tipo, o espiritual é a minha prioridade, depois minha família, meu esposo, e às vezes o estudo, depois lá, no final, eu. Mas, se eu não estiver bem, não tem como todas essas outras coisas antes. Então, uma coisa que eu preciso focar e que eu tenho esse entendimento, já faço atividade física há um tempo, porém a depressão ela acabou me fazendo perder a constância. Constância de hábitos que eu tinha, de me alimentar mais saudável, de treinar. E aí eu fazia uns dias, parava
sabe? Fazia, parava, tipo, sabe um carro quando tá pegando tranco? Tava assim, tá a minha vida, sabe? Mas eu quero mudar isso através desse desafio e através desse confronto, sabe? De dizer assim, não, peraí, Ana, tu assumiu um desafio, tu assumiu um compromisso contigo mesmo. Principalmente, eu quero voltar a ter palavra. Porque muitas vezes eu falei que eu ia fazer e não fiz. E aí a autossabotagem e um monte de coisa que começa a vir e tu perde a credibilidade, mas não pelos outros, mas por ti mesmo. Tu não acredita mais em ti. Tu começa projetos, começa coisa, tu desiste, assim como eu fiz há 15 dias atrás, porque daí eu comecei, fiz 12 dias e já faz uns dias já que eu parei, mas eu não deixei de fazer as coisas, né? Eu continuei me arrumando, eu colhi, olha só que legal, 12 dias que eu fiz, eu colhi alguns benefícios do que eu já estava fazendo naqueles 12 dias, mesmo que falhando, mesmo que errando, mesmo que não conseguindo fazer tudo. Então, mesmo assim, eu fui bem. E agora eu tô começando a me arrumar mais, todo dia eu me maqueio, me ajeito, sabe? Tô tomando meus 3 litros de água, tô, né, batendo a minha meta de água, que era uma coisa que eu não tava conseguindo, né? Tô ali, tem dias que eu não consigo fazer um monte de coisa de treino, eu vou ali e faço 1000 pulos de corda, que é uma meta que eu coloquei pra mim e eu tô conseguindo fazer. Então, são pequenas coisinhas, sabe? Porque a gente quer o grande, a gente quer tudo pronto, a gente é muito imediatista. E aí quando a gente não vê tudo pronto e rápido, porque as coisas não são rápidas, a gente se frustra, meu estômago tá roncando que eu tô de jejum. Mas quando a gente vê que as coisas não são rápidas, a gente tende a desanimar, a gente tende a desistir, né? E se frustrar, porque a gente não se preparou, né? Então, eu sei que é difícil esse projeto, eu sei que é difícil esse propósito. Eu tava falando da moça, né, do livro, que indicou também, ela indicou um livro chamado Um Ano em 12 Semanas. Tá pra chegar hoje o meu. E ali ela diz que tem várias dicas, assim, de como fazer, desafio, tem várias coisas bem legais. E eu quero ler pra mim conhecer um pouquinho mais desse livro, né? E quem sabe me ajude aí no meu desafio. E então é isso, né? Eu vou fazer meu desafio, são alguns tópicos, alguns propósitos que eu tenho. Eu ainda quero escrever melhor, eu quero elaborar melhor. Eu já comecei, na verdade, ontem já fazer, mas o vídeo eu tava procrastinando, eu tava pensando se eu ia fazer ou não, se eu ia. Eu tinha até feito um vídeo ontem, mas eu fiz só pra mim, sabe? Porque desabafando um pouco, falando algumas coisas, e eu até pensei em nem postar, sabe? Nem postar e deixar, tipo assim, em modo privado, só pra mim ter acesso e com certeza, provavelmente eu ia depois excluir. Eu não ia nem lançar ele, assim como tem outras coisas no meu YouTube aqui em modo privado que eu nem sequer mostrei, sabe? E às vezes o medo do julgamento, a gente diz, né, muitas vezes que não se importa com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, mas a gente se importa e o nosso maior crítico é a gente mesmo. Nosso maior crítico é a gente, porque a gente se autoavalia o tempo todo, a gente se autocobra o tempo todo, se sabota o tempo todo. Mas eu quero vencer isso. Quero vencer isso, quero nesse desafio mostrar quem eu sou, mesmo com as minhas falhas, porque eu não sou perfeita. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou falhar, mas eu preciso aprender nesse processo a me acolher, que eu acho que eu nunca me acolhi, eu nunca me aceitei, eu sempre quis ser alguém diferente do que eu era, porque eu sempre vi a Ana é isso, a Ana é aquilo, desde criança. A Ana falou demais, a Ana é espontânea demais, a Ana se acha, a Ana é isso, sabe? E eu comecei a assumir aquilo que as pessoas falavam sobre mim e no fim eu me perdi na minha essência. Eu deixei de sorrir, eu deixei de gostar do que eu gostava, porque eu quis realmente criar um personagem que agradasse a todos e na verdade não agradou nem a mim mesma. E quando eu penso em quem eu quero ser, é uma pergunta muito profunda, porque eu não é quem eu quero ser, essa pergunta que eu me faço mais. Ontem eu entendi, é quem eu sou, não é quem eu quero ser, porque eu já sou alguém, eu já tenho algo dentro de mim, eu já tenho sonhos, eu já tenho projetos, eu já tenho tanta coisa que Deus já depositou em mim e que eu só preciso enxergar e não ir pegando mais e mais máscaras para colocar e mascarar e ser, eu preciso ser tal coisa para as pessoas gostarem de mim. As pessoas vão gostar de mim por quem eu sou e como ontem na terapia, né, eu tava falando sobre
sobre eu sair de algumas coisas, alguns grupos, inclusive que eu era administradora por conta de que eu tava me sentindo assim pressionada, várias questões emocionais e muitas coisas que eu queria um tempo também pra mim, sabe, de solitude, de quietude, assim, sair um pouco de tantas vozes, porque hoje em dia é muita coisa. E aí eu precisava desse tempo. E aí eu falei assim, nossa, tava um pouco cansada de ter que motivar e, vamos lá, mulherada e tal. Não sou mais, né, administradora, mas deixei outras amigas lá e em momento certo eu vou voltar. Mas ela falou assim pra mim, Ana, nós não temos poder sobre o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro acha e de como ele se inspira, porque querendo ou não, tu é uma inspiração. Tu é uma pessoa que inspira aquilo que tu faz, aquilo que tu posta. E realmente eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu amo comunicar, eu amo ajudar, eu amo motivar. Só que eu preciso desse tempo, sabe? Pra me reencontrar. Foi o que eu falei na terapia ontem. Eu sinto que eu preciso me reencontrar dentro de mim mesma. Saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto, saber o que eu quero, saber o que eu não quero. E sem pressões externas no sentido de que eu sou obrigada a fazer alguma coisa. Sabe? Porque a gente não é obrigada a nada. Eu não sou obrigada a estar aqui agora gravando esse vídeo, mas eu quero fazer isso, sabe? Eu sinto que eu preciso, porque vai ser bom pra mim. Vai me desafiar e vai me tirar da minha zona de conforto também e vai me mostrar também quem eu sou dentro desse processo, sabe? E muitas vezes, ontem minha terapia assim foi muito boa, porque a gente falou sobre a questão da procrastinação. Porque muitas vezes a gente pensa que tudo é procrastinação. E quando, na verdade, a gente está experimentando, né? Talvez pra mim ali naquele momento que eu desisti, nossa, eu apaguei meu vídeo, eu fiquei frustrada, fiquei triste, fiquei ansiosa, me deu dor de cabeça, me deu dor na nuca. Aquela semana, meu Deus, foi uma semana assim terrível e um monte de coisa que eu tava conseguindo fazer naquela semana eu não fiz direito, porque eu fiquei tão focada na execução, tão focada no dar certo, que acabou nada dando certo. E aí ela falou sobre a questão da procrastinação, que tudo a gente pensa às vezes que é procrastinação, mas não é. A gente tá ali se conhecendo, testando. Às vezes tu entra em uma coisa e não é bem aquilo ali que tu queria, ou tipo, tu reavalia, tu reformula, porque muitas de nós estamos começando, muitas já começaram esse projeto e talvez até estão pensando em desistir, ou tipo assim, estão muito desanimadas porque não estão conseguindo fazer as coisas como gostariam, mas a gente precisa aprender que nem tudo é procrastinação, às vezes é simplesmente você se adaptando a uma nova rotina, se adaptando a uma nova realidade e se adaptando àquilo que você quer realmente fazer, né? Fazer de diferente e criar um hábito é difícil, né? No começo é trabalhoso, é muitas vezes frustrante, porque de imediato a gente não consegue, né? E daqui a pouco tu vai lá, tu vai tentando, tu vai melhorando, vai indo, vai indo, vai indo. Eu não sei vocês, mas quem faz atividade física, o condicionamento. Quando a gente começa, a gente tem um condicionamento baixo, né? Com 10 minutos às vezes tá morrendo ali. Aí tu vai, com o tempo, vai continuando fazendo, não desiste, tu vai adquirindo um condicionamento. Então, tipo assim, o que tu conseguia fazer em 10 minutos antes, fazer 10 minutos morrendo, hoje tu consegue fazer 30 minutos. É que nem a caminhada, corrida. E assim vai indo, a nossa vida é assim. Nossa vida, a gente é elástico, a gente estica pra poder... a gente é maleável, né? O ser humano, ele é maleável pra poder entrar em várias zonas e se adaptar. A gente é adaptável, né? Então, eu creio que cada um de nós está nesse projeto pessoal e mais importante de tudo é não perder a essência e fazer aquilo que faz sentido, não fazer aquilo que, porque todo mundo está fazendo agora é o hype do momento, agora é a onda do momento, quero fazer porque todo mundo está fazendo. Não, faz porque faz sentido para ti. Faz porque tu gosta, porque automaticamente pessoas vão se conectar. E eu tenho entendido isso, que automaticamente eu não tenho controle sobre quem vai ou não se conectar comigo. Eu não tenho controle se alguém vai dar um hate no meu vídeo ou não vai gostar. Eu não tenho controle. Eu tenho controle do aqui e agora que eu tô fazendo. Eu tenho controle de mim, das minhas emoções, de como eu vou me sentir. E se eu me sentir mal, alguma coisa eu tenho ali, eu preciso tratar, eu preciso ver, porque não é sobre o outro, sabe? Nunca é sobre o outro, é sobre nós. Então, sobre nós, aquilo que a gente sente, mas aquilo que o outro faz, aquilo que o outro fala, aquilo que o outro pensa a nosso respeito é sobre ele, então não é sobre nós. Aquilo que cabe a nós fazer, aquilo que cabe a nós sentir, a gente faz, a gente sente. Agora, o que cabe ao outro não depende de nós. Então, traz uma leveza muito grande para estar aqui para mim, sabe? Traz essa leveza de saber, assim, que indiferente de quem achar, de quem pensar, de quem se conectar ou não comigo, eu tô aqui fazendo o que eu quero fazer. E tô
fazendo com a minha essência, com a minha verdade. Porque eu sei que é isso que conecta. Eu me conecto com pessoas de verdade. E hoje eu quero cada vez mais ver a realidade das pessoas sem mascarar, sem máscaras. E uma verdade, assim, verdadeira. Até redundante de dizer. Mas é isso que a gente precisa hoje, de mais pessoas verdadeiras, de mais pessoas que mostrem que se não conseguiu, não conseguiu, no outro dia tenta de novo, daqui a pouco tenta de novo, eu quero me alimentar melhor, meio-dia eu não consegui, mas de tarde eu vou comer um lanche mais saudável, de noite eu vou me alimentar melhor, vou fazer jejuns, vou fazer detox, vou fazer... Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu cenário. Olha que lindo esse cenário, gente. Eu moro no mini sítio, como falei, na cidade. Eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 filhos, né? Eu me apresento 2 filhos, um de 11 e um de 5 anos, que vai fazer 6 agora nesse mês de maio. E sou casada há 13 anos e tenho 34 anos. Amo cantar, amo a palavra de Deus, sou cristã, convertida há mais de 10 anos. E o que mais? Eu acho que é isso. E ao longo do processo vocês vão me conhecendo. E outra coisa, eu não vou dizer, eu vou gravar um vídeo, vou deixar um vídeo por semana, um vídeo por não sei quantos dias. Eu vou gravando conforme der, eu vou postando, porque a minha rotina é maleável, porque eu não trabalho fora, eu, né, fico só em casa. Inclusive, já é 20 para as 11, eu tenho que ir lá fazer almoço pro meu esposo que vai vir almoçar. Mas eu tenho essa maleabilidade, sabe? Maleabilidade? Essa é a palavra. E eu tenho esse tempo, só que eu preciso organizar mais a minha rotina. Eu fiz ali um plannerzinho que eu anoto ali, só que eu pensei assim, eu não vou deixar algo engessado. Eu vou deixar o que é fixo, é um cronograma de coisas que eu tenho que fazer. Então eu pensei assim, eu vou deixar fixo o que eu tenho que fazer todos os dias e vou colocar ali maleável, tipo, meus estudos, minhas leituras de apostila, né, o que eu quero fazer todo dia, que é orar, né, eu tenho buscado isso, orar, ler a palavra, ler meu livro também, que eu tô lendo, tô buscando ler mais também, porque eu sempre fui assim de começar uma leitura, começo uma coisa e não termino, então eu quero vencer. O meu foco nesse desafio dos 90 dias é vencer isso, é vencer a procrastinação, vencer a falta de conclusão das coisas e me reencontrar. Então esse desafio de 90 dias é pra me reencontrar e saber o que eu gosto, o que eu não gosto, e é pra uma experiência. Tem um outro vídeo, né, de uma gringa que a Samia se identificou, e ela fez esse projeto de 180 dias como experience, não sei como é que fala em inglês, não sei falar inglês, mas ela fez como uma experiência. Eu achei muito legal porque tira o peso de ser aquela coisa, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer dar certo. Às vezes a gente não tem esse poder assim todo de simplesmente mudar tudo do dia pra noite, e às vezes 6 meses pode ser muito para umas pessoas e pouco para outras, mas eu creio que a gente tem, né, como sim fazer pequenas coisinhas, como eu falei no meu primeiro vídeo, né, que eu excluí, né, mas eu preciso criar essa coragem de não excluir mais, de não tirar mais, porque pessoas precisam ver, eu preciso ver, eu preciso me ver, eu preciso rever e dizer, vai lá, Ana, tu consegue, tu vai conseguir. E é isso. Espero que tenham gostado do meu vídeo. E conforme possível, vou tentar não deixar acumular. Eu tô pensando, de repente, até fazer tipo um diário, alguns dias assim, tipo, de cada 2 dias, um dia, gravo como é que foi meu dia, o que eu consegui, o que eu não consegui, pra não deixar acumular tanto. De repente eu vou gravando e depois eu monto tudo num só. E não tenho muitos recursos assim, não sei muito editar, não sei fazer muita frescura. Vai no simples mesmo, e a gente vai aprendendo. Claro, não é se conformar com a mediocridade, não é isso que eu tô dizendo, mas é fazer com o que tem, é fazer como dá, é fazer como o que tem agora e melhorando, né, as edições, melhorando as coisas conforme o tempo e vai pegando mais gosto, vai gostando, mas não dá pra encaixar às vezes a nossa vida na vida de outras pessoas e querer fazer uns vídeos super elaborados. Eu vi uns vídeos aqui no YouTube, meu Deus, eu pensei assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer um vídeo desse, eu nunca vou... Aí tu coloca uma régua muito alta que tu não consegue alcançar e aí tu te sente incapaz de fazer porque tu não vai conseguir fazer daquele jeito naquele momento. Mas daqui a pouco tu consegue fazer de outro jeito, um jeito mais simples, mas vai conectar com as pessoas mais simples e vai motivar aquelas pessoas mais simples também a fazer. Assim como eu fui motivada por vários vídeos aqui, só que eu sei que a minha realidade não é igual de umas que tem até editor de vídeo, tem gente para fazer as coisas para elas, tem uma equipe por trás para fazer para ela as edições e um monte de efeito, um monte de coisa que eu não sei. Então eu vou fazer com o que eu tenho e te aconselho também a fazer. Sabe, dá a cara a tapa, vamos lá, vamos juntas. Eu tô conhecendo várias histórias e tô amando
amando conhecer um pouquinho de cada uma e a essência de cada uma. O mais bonito é isso, sabe? Que cada uma tá colocando a sua essência, tá colocando o seu coração nesse projeto e dentro da sua realidade, dentro daquilo que faz sentido pra si. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigada por ter ficado até o final. Saiu um coraçãozinho aqui. Mas é isso. E vamos lá. Vamos ver como é que vai ser a cena dos próximos capítulos de uma Ana que vai vencer, né? A culpa, vai vencer o medo, vai vencer... É um monte de gigante, né, gente? Meu Deus. Tem que pegar umas boas pedras aqui, fazer como o Davi. E derrubar esse gigante um a um.